E aí, molecada, mais um vídeo aqui pro canal. No vídeo de hoje eu vou falar sobre como se comunicar melhor e conseguir respeito instantâneo. É o quarto vídeo aqui da playlist Nada Como Um Dia Após o Outro Dia, uma playlist toda montada para te ajudar no seu progresso pessoal, profissional, independente do âmbito que seja na sua vida. Como comunicação é base de muita coisa que você precisa no progresso pessoal, esse vídeo vai ser inteiro sobre comunicação. E o que você perde quando você não se comunica muito bem? Basicamente, você perde oportunidade. Seja oportunidade no trabalho, seja oportunidade para conseguir um trabalho, seja oportunidade de fazer uma boa apresentação na faculdade, ou oportunidade de conhecer alguém legal. Quando você não sabe se comunicar, você vai perder respeito, você vai perder conexão, você vai perder experiências que seriam importantes na sua vida. Então, às vezes você tem alguma coisa com alguém da sua família, uma briga, um mal-entendido, e você não sabe se comunicar, você não consegue resolver essa situação, você perde laço, você perde experiência, você perde um tempo que você poderia estar passando de uma forma mais proveitosa para essa pessoa. E trazendo para o trabalho, quando você tem uma entrevista de emprego e você não sabe falar os seus defeitos, as suas qualidades, você não sabe como responder agregando valor para essa pessoa, você não vai conseguir o respeito dela para que você seja chamado para a vaga. Então, se comunicar bem é o básico que você precisa para não perder coisas importantes na sua vida. Quando a gente fala de comunicação, é natural que a gente faça associação em como se destacar. As pessoas, no geral, eu não vou lembrar exatamente o percentual de quantas pessoas têm medo de... o principal medo é o medo de morrer, outras o principal medo é o medo de falar em público, mas o medo de falar em público, o medo de se comunicar é um dos 3 maiores medos que as pessoas possuem. Então, quando a gente olha para o contexto geral, para a média, independente de ser pobre, de ser rico, de ser alto, de ser baixo, de ser isso ou de ser aquilo, se comunicar é algo que vai estar presente na sua vida desde sempre. Quando criança, quando adolescente, quando adulto. Então, você tem que olhar para a comunicação como uma oportunidade de destaque. E já que é algo que você consegue usar todo dia você vai se comunicar com alguém. Seja com a sua mãe, seja com o porteiro, seja com o motorista do ônibus, seja com as pessoas que trabalham ou estudam com você. Você tem sempre a oportunidade de treinar a sua comunicação. E quanto melhor você fizer, mais relevância você vai ter nos meios que você anda. E as oportunidades vão aparecendo naturalmente. Então, você tem que se comunicar visando em se destacar. Porque na hora que você consegue se comunicar melhor, você se destaca e aí chegando nas oportunidades que aparecem para ti, você que vai ser a pessoa que vai conseguir o resultado que deseja. E falar em público não quer dizer só subir e dar uma palestra em algum lugar, não. Exatamente. Qualquer coisa que você vai falar, seja um para um, seja um para dois, um para alguns na roda de amigo, ou um para vários como uma palestra, tudo é uma fala em público. Na entrevista de emprego, na hora de conversar com o seu chefe, na hora de poder paquerar a princesa. Então, a comunicação, ela vai estar presente no seu dia a dia. Quanto melhor você se comunicar, mais resultado você vai ter. Independente do que você queira. Se você quer dominar o mundo, ou se você quer só conseguir o seu trampo ali de segunda a sexta-feira de boa, é a comunicação que vai te ajudar a acelerar esse processo. Não é somente a comunicação, mas ela é o ponto primordial que, se você focar nisso, você vai ver grande diferença na sua vida de uma forma muito mais rápida do que se você só estivesse olhando para outros pontos. Muitas vezes, só de alguém falar muito bem, ela consegue ter mais destaque do que alguém que tem uma capacitação técnica para conseguir fazer aquilo. Então, olhe para a sua comunicação com carinho, com cuidado, porque é isso que vai fazer você, às vezes, sair de um salário mínimo de R$ 1.500 ou de R$ 2.000 para um salário de 2, de 3, de 4, de 5 mil, que é algo que parece que é muito distante, mas quando você entende sobre comunicação e como realmente utilizar isso no dia a dia, isso não é algo distante, isso é algo natural, isso é algo que vai estar no seu progresso. Mais cedo ou mais tarde você vai chegar nesse tipo de resultado. E tem que ser o resultado que você olhe para agora. O que eu poderia estar fazendo para conseguir um aumento? O que eu poderia fazer para conseguir um salário melhor, para conseguir trabalhar num lugar melhor, para melhorar minha relação com as outras pessoas? E a resposta é comunicação. Para basicamente grande parte das perguntas de progresso pessoal e de progresso profissional, a comunicação vai estar envolvida em maior ou em menor grau. E quando a gente fala de comunicação, eu vou separar ela em 3 partes, tá? A primeira é a comunicação não verbal, que é a sua comunicação corporal. A segunda é a sua voz, é realmente a sua fala, o som que você emite.
E a terceira é a comunicação verbal, é a escolha de palavras que você utiliza para transmitir a mensagem que você quer passar. Caso não tenha ficado claro o poder da comunicação na sua vida, em todos os âmbitos, eu preciso que você realmente puxe na memória todas as vezes que você deixou de conseguir algo por causa de comunicação ou quando alguma situação te afetou por causa de comunicação. Então, vamos trazer um exemplo de alguém que te magoou. Provavelmente essa pessoa te magoou porque ela não soube se comunicar da melhor forma possível. Ela não conseguiu passar a mensagem dela da forma como ela poderia para que não te magoasse, não te gerasse um sentimento ruim. Quando você faz uma entrevista e você não passa, claro que existem outras questões, como conexão, como a pessoa gostar de você naquele momento, como você ter as capacidades técnicas para aquela vaga, para aquela área que você está tentando, mas a comunicação, você falhou. Se você tinha a possibilidade nos outros pontos, é na comunicação que vai ter o desempate. Se você não sabe contar a sua história, você está falhando na comunicação. Se você não sabe contar qual é o seu defeito e como você tem trabalhado ele, você está falhando na comunicação. Se você não sabe qual é o seu ponto forte ou algum momento que você lidou sob pressão, você está falhando na comunicação. Se você precisa de algo de alguém e quer aquele sim dessa pessoa e não sabe nem por onde começar, não sabe como falar, não sabe como organizar as palavras, você está falhando em comunicação. Você está deixando de conquistar o que deseja porque a sua comunicação não está em dia. E a comunicação não é, como já falamos, não é só subir no palco e fazer uma palestra. Isso é parte da comunicação na vida de algumas pessoas. Quem vai fazer faculdade vai ter que apresentar o TCC. Quem quer realmente crescer muito na carreira, provavelmente vai ter que fazer uma apresentação no trabalho. Mas você não pode olhar para a apresentação, para a comunicação, para falar em público só dessa forma, porque vai te travar. Porém, a comunicação ela está todo dia, em vários momentos da sua vida, afetando coisas que são importantes para você. Então você precisa olhar com isso com carinho. Para moleque, por exemplo, para homem, quando esse cara ele se acha valioso, quando ele acha que pode isso, pode aquilo e não consegue, por exemplo, a atenção das meninas e vê um cara que às vezes não gosta de fazer nada, é mal educado, é isso ou aquilo e é mais desenrolado, quem que acaba conseguindo a atenção das meninas? O outro. Por quê? Porque ele sabe se comunicar, ele tem desenrolo, ele tem palavra, ele tem lábia, tem confiança. Então, esse ponto é comunicação. O cara que às vezes é educado, se é menino de família, bom moço, e não consegue os objetivos dele, trazendo aqui um exemplo mais banal, mas para mostrar que é algo que realmente afeta na vida de vocês, a comunicação ela vai estar inserida. E vários outros pontos. Se você tem um relacionamento, tem um namoro, e você não consegue conversar com a pessoa da forma como você gostaria, e começa a ter briga, discussão, e você não consegue chegar num denominador comum, vocês não conseguem chegar numa solução para ficarem bem, vocês estão falhando em comunicação, tanto você quanto a outra pessoa. Então tem que olhar para a comunicação como um dos pontos mais importantes da sua vida. Se você não estiver treinando todo dia, tem que estar treinando quase todo dia. E o treino não é simplesmente parar e ficar olhando no espelho e treinando a comunicação, não. Qualquer interação que você tenha com as pessoas na rua é uma oportunidade de treinar a sua comunicação. E você precisa estar olhando para isso ativamente, porque a maioria das pessoas não estão olhando para a comunicação. Já teve gente que eu treinei sobre comunicação que tinha medo de ligar na pizzaria para pedir uma pizza. E depois de algumas técnicas, alguns pontos que eu vou falar aqui, a pessoa conseguiu se sentir mais confiante e conseguiu realmente se comunicar. E não só ela começou a pedir pizza, mas também, pizza é um exemplo bem fraco, né? Mas ela começou a vender também. Ela conseguia ligar para cliente, conseguia oferecer as soluções da empresa. Então ela saiu de um lado, que não conseguia nem ligar para pedir, que ela não conseguia ligar nem para pedir pizza, que é algo simples, para conseguir até vender. Então, a comunicação ela vai te ajudar a sair de uma pessoa não muito confiante para uma pessoa confiante, a sair de uma pessoa que não se comunica muito bem para ser uma pessoa que consegue criar boas histórias, boas narrativas, conseguir falar o que pensa, sem que pareça uma pessoa que não está falando algo de valor. Quando você consegue se comunicar de uma forma que agregue valor para os outros, você vai ter mais atenção, você vai ter mais respeito e nesse momento você vai ter mais resultado. Tem mais resultado quem consegue se comunicar melhor. Então você tem que olhar para isso com mais carinho. E isso não se confunde com mentir, nem com manipular alguém, né? Pode ter gente que fica com medo, mas isso é manipulação. Por exemplo, a questão do emprego que tu falou. Alguém que não tem muita experiência, ele consegue transformar até uma experiência nada a ver. Por exemplo, nada a ver não, mas uma experiência que não pareça ter valor nenhum, em uma experiência muito boa. Por exemplo, sei lá,
pegar a sacola de uma velhinha no supermercado e ajudar a levar no carro. Pô, isso é uma coisa que, se for bem contada, Bem contado, agrega valor agrega demais. muito valor. Quando ia fazer entrevista para estágio ou em outras empresas, eu usava muito as histórias que eu realizava na praia, vendendo bebida na praia. A diferença é, parece que é uma experiência ruim, porque é só um atendimento na praia, só tô vendendo bebida ali, a caipirinha, a cerveja, a água, atendendo os pedidos, fazendo brincadeira com os clientes. Mas quando você conta essa história de uma forma que agregue valor, então eu tô falando sobre a experiência do meu cliente na praia, tô falando sobre como eu consigo atender ele para fidelizar e ele conseguir voltar outro dia, tô falando sobre organização, sobre agilidade, sobre anotar pedidos, sobre controle de estoque, isso tudo analisando um trabalho que é simples, mas contando de uma forma que agrega valor, porque o controle de estoque, se está faltando Brahma, se está faltando Skol, se está faltando Bud, se está faltando qualquer coisa, eu preciso estar analisando. Isso vai mudar, isso não vai mudar independente do tipo de estoque. Então, quando você olha para suas experiências atuais, você aprende a contá-las melhor, você tem oportunidades melhores para conseguir empregos que vão te pagar mais, ou empregos ao qual a empresa ela te trata melhor, porque eu trago isso em outro vídeo depois, mas já trabalhei em lugares que o chefe, péssimo, muita pressão, muita cobrança, fala mal de funcionário, paga mal, enfim, não é esse tipo de empresa que você tem que estar, você tem que estar em ambientes que te ajudem a crescer, então a comunicação vai te ajudar a estar em ambientes assim, porque ambientes assim querem pessoas que sabem se comunicar, e se você não sabe se comunicar, esses ambientes não te querem. Ambientes assim querem pessoas que sabem se comunicar. Ambientes de progresso procuram pessoas que sabem se comunicar. E se você não souber se comunicar, os ambientes de progresso não vai te querer. Então você tem que ter minimamente uma boa comunicação para que você também seja desejado em ambientes que vão te ajudar a progredir, mas elas também esperam de você uma postura, uma comunicação adequada com o ambiente. Primeiro ponto, o que fazer com o seu corpo? Independente da hora que você for falar, você tem que ter uma postura confiante. Eu estou aqui sentado, então a minha postura sentado já é confiante. Você não consegue ver meus pés, mas os meus pés eles estão paralelos um ao lado do outro, apoiados no chão. Não estou de perna cruzada, porque a perna cruzada traz para o meu subconsciente de que eu não estou tão confiante, igual se eu cruzasse o braço ou escondesse as mãos, colocasse no bolso. Então, a postura das pernas precisa ser levemente afastada na largura dos ombros, esteja você em pé ou esteja você sentado. Postura confiante. Se você for mulher, você pode juntar um pouco mais as pernas ou cruzar as pernas, mas com a forma ereta. Então, a coluna ereta, peito aberto, olhando para frente, olhando, não o nariz empinado, olhando para frente, no olho das pessoas. Se você estiver num palco, você vai olhar nos olhos de várias pessoas. Se você estiver olhando um para um, você vai olhar só para uma pessoa. Mas a sua postura tem que ser uma postura confiante. Igual o Cristiano Ronaldo, igual a Mulher Maravilha. A pessoa para na sua frente e você olha na postura corporal dela de que ela está confiante. Então, as suas pernas levemente afastadas na largura do ombro, sem ficar colocando peso em uma das pernas. Sabe aquelas pessoas que ficam sambando? Fica em pé, apoia um pouco a perna de um lado, estica a outra, apoia a perna do outro lado, estica a outra. Então, dessa forma, quando você divide o peso nas duas pernas, você não demonstra que tem certa instabilidade, porque se você está apoiado basicamente numa única perna, você tem menos equilíbrio. Quando você está apoiado nas duas pernas, você tem mais equilíbrio. E a percepção de confiança das outras pessoas sobre você nesse momento é maior. Por quê? Porque você está mais estável. E mais estável, mais equilíbrio, mais confiança. Tá? Então, as pernas precisam estar dessa forma. E se na sua fala você ficar sambando, andando de um lado para o outro, para lá e para cá, você tira a atenção das pessoas enquanto você fala. Então, você tem que tomar cuidado com isso. Apresenta parado, fala parado. Se você está fazendo uma apresentação e precisa andar, aí você anda porque faz sentido nessa comunicação. Você vai falar de algum momento que fala de transição, fala de futuro, de meta, de passado, o que quer que seja. Aí o caminhar na sua fala vai fazer sentido, mas no geral fica parado e postura de confiança, peito aberto e aí entra os braços. Na hora que você for falar, é importante que você gesticule, que você utilize os seus braços para poder explicar toda a sua narrativa. Eu já citei alguns cortes no perfil sobre como utilizar as mãos. Então, pense no que você está falando exatamente para que a sua gesticulação ajude a mandar essa mensagem para outra pessoa da melhor forma possível. Porque se eu fico aqui só parado, falando com você, sem gesticular, sem
sem trazer a expressão corporal junto, fica uma comunicação mais chata, mais monótona, fica uma comunicação pouco atrativa. Mas na hora que eu envolvo o meu corpo, eu envolvo as mãos, eu envolvo o espaço ao meu redor, para trazer você para perto, para trazer você para a comunicação, e a minha fala condiz com o que eu estou fazendo, a comunicação fica mais interessante. Então, utilize as mãos. Claro que no início vai ficar um pouco difícil de fazer, porque não é tão simples você associar o que você está falando com o que você está fazendo com as mãos, mas o treino vai te ajudar a levar à perfeição. Pelo menos você tem que parar de ficar com a mão parada, de colocar no bolso, de cruzar a mão, de colocar para trás, ou ficar gesticulando, aquelas pessoas que gesticulam tudo à torta e direito, mexendo a mão muito rápido sem saber o que está fazendo. Você tem que tomar cuidado com isso. E você tem que dominar o espaço ao seu redor. Tem pessoas que vai ficar gesticulando igual o Tiranossauro Rex. Já viu gente assim? Que gesticula tudo encolhidinho? Já. Tem um amigo meu que ele se encolhe desse jeito aí, quando fica nervoso falando com alguém que não conhece. Exato. Na faculdade, teve um aluno que ele estudava comigo, ele foi tirar uma dúvida da professora, ele chamou ela e ficou assim do lado dela encolhido. O corpo dele, eu não ouvi o que ele estava falando, mas o corpo dele demonstrava completamente que ele não estava confiante no que ele estava fazendo. Então você tem que tomar cuidado com isso. O espaço ao seu redor, ele foi feito para ser utilizado. Claro, né? Você não vai ficar conversando em ambientes extremamente apertados. Então utilize o espaço ao seu redor. Mostre que você está confiante e consegue se movimentar dessa maneira. É tipo cara de mal mesmo. Por exemplo, alguém que está andando na rua com cara de mal, sei lá, alguém que quer pedir uma informação não vai pedir uma informação para uma pessoa dessa. Vai pedir para alguém que está sorrindo. Tá mais amigável, exatamente. E aqui entra o ponto da expressão facial. Se você está contando uma história, algo que foi difícil, algo que foi triste, ou algo que foi feliz, algo que foi alegre, emocionante, a sua energia tem que estar caminhando para esse lugar. A sua expressão facial tem que estar caminhando para esse lugar. Se eu estou falando algo triste, eu fico sorrindo, eu fico de sorrisinho 30 graus para lá e para cá. Não. Sua expressão facial, espanto, sério. Então você tem que treinar isso em frente ao espelho para que você consiga o seu corpo inteiro passar a mensagem da melhor forma possível. Porque se você fala, não, eu sou muito corajoso, e você se encolhe, você está distanciando a sua comunicação corporal da sua comunicação verbal, e isso destrói o que você está falando, destrói a sua mensagem. Você precisa estar condizente a sua fala com a sua postura, e isso vai ser extremamente importante para que você consiga agregar muito mais valor quando você for falar algo com alguém. Voz. Qual que é a importância da voz? A nossa voz é quase que a nossa identidade, é como se fosse ali o nosso polegar, nossa digital. Então, a sua voz ela também vai expressar se é confiante, se não é, se você merece ser respeitado ou não. Eu, quando eu era pivete, eu tinha os dentes extremamente tortos, desde pivete até uns 14, 15 anos, quando eu comecei a usar aparelho. Eu evitava sorrir, quando eu falava, eu falava com a boca o mais fechado possível, para que ninguém visse os meus dentes. E isso fez o quê? Com que ainda é difícil de falar, tenho a famosa voz para dentro, de falar baixo, de ter dificuldade na dicção, quase que trazendo para uma língua presa, que não é o meu caso. Mas é de realmente falar para dentro, falar abafado. Isso afetou muito a minha voz, ainda afeta. Não acho que eu tenha uma voz tão imponente, uma voz que realmente traga tanta força, mas a energia, a pausa, a respiração, a forma como eu trago a voz, a entonação, isso vai mudar muito como as pessoas me veem. Se eu estou falando um discurso legal, se eu estou falando alguma coisa importante, se eu falo algo que eu fiz ou que eu deixei de fazer com uma voz de derrota, com uma voz que não seja atrativa, e eu não digo atrativa de ser uma voz sexy, eu digo atrativa de que traga a vontade das pessoas ouvirem minimamente o que eu estou falando. Se eu não tiver uma voz um pouco melhor, se eu não tiver uma voz treinada, ao qual as pessoas consigam me ouvir e me entender, elas não vão prestar atenção no que eu estou falando. Por quê? Porque vai ser chato. Então você precisa fazer alguns exercícios vocais para que a sua voz melhore. Eu não vou trazer os exercícios nesse vídeo, eu posso fazer em outro vídeo depois, não é o foco aqui, mas pode pesquisar no YouTube, tem vários e vários vídeos. Técnica vocal para canto, técnica para melhorar a dicção, e faça esses exercícios. Pouco tempo no dia, às vezes 3 minutos, 5 minutos, 10 minutos, dia sim, dia não, todo dia. Eu não tenho feito mais todo dia, mas é algo que eu pretendo voltar.
Mas pelo menos dia sim e dia não eu melhoro a minha comunicação. E como eu me comunico muito, gravando vídeo ou falando com os clientes, já é algo que eu treino bastante. Então, por isso que eu gosto de treinar bastante a minha dicção. Porque eu preciso da comunicação e de uma voz boa para conseguir passar a minha mensagem. Ainda não está da forma como eu gostaria, até porque não é da noite para o dia que isso melhora, mas em uma semana você já vai conseguir ver diferença na potência da sua voz, na qualidade da sua voz, na forma como as pessoas te escutam. Faça os exercícios, coloque na sua rotina. A escolha é sempre sua. Se você quer ter uma boa voz ou se você não quer ter uma boa voz. Se você quer ser escutada, se você não quer ser escutada. Se você quer ser uma pessoa que fala e gera o interesse das pessoas, trabalho, amizade, família, você precisa estar olhando para esses pontos e nem vai demandar tanta energia sua. É realmente colocar na sua rotina algo que vai fazer diferença, diferente de muitas outras coisas que pode ser que esteja na sua rotina e que não vão fazer diferença nenhuma. Muito pelo contrário, vai te atrasar mais do que te ajudar. E a sua voz melhorada, você vai ter muito mais potência para conversar com as pessoas. Ao invés de parecer que você está pedindo licença para falar, para conversar, tem gente que a voz é tão baixa, que fala tão mal, a dicção, a forma como a palavra sai da boca, que não dá vontade de ouvir a pessoa. Realmente, a pessoa pode estar falando algo muito bom, não dá vontade de ouvir aquela pessoa. E você não pode ser essa pessoa, você não tem essa possibilidade de ser essa pessoa. A gente veio de baixo, toda oportunidade é praticamente a última oportunidade. Então, você precisa trabalhar para que qualquer oportunidade que apareça, você esteja o mais perto possível do máximo do seu desempenho. E a voz vai mudar completamente. Não só a forma como você coloca o seu corpo, mas a forma como você fala muda muito. E aí entra vários pontos. Respiração, a pausa. Tem gente que quer falar totalmente atropelado. Não, você tem que pausar. Porque às vezes se eu falo aqui uma coisa muito legal e eu não dou espaço para você pensar, não dou respiração, não dou a pausa, dificilmente você consiga pegar todas as frases, todas as ideias, aí teria que ficar voltando o vídeo sempre. Tá? Então a pausa ajuda a pessoa que está te ouvindo a assimilar o que você acabou de falar e, consequentemente, ela consegue interpretar mais as coisas que você está falando. Em alguns momentos você acelera, em alguns momentos você desacelera, em alguns momentos você pode falar mais alto, em alguns momentos você pode falar um pouco mais baixo. E isso é importante também durante a sua fala, que está associado à sua voz, né? Ao som que você está emitindo. E aí, por fim, a gente entra no ponto de realmente falar da narrativa, das palavras que você escolhe para conseguir montar um discurso legal. Não de discurso de palestra, mas o que você está respondendo para alguma pessoa, por exemplo, ou quando você vai perguntar algo ou vai explicar algo, é importante que você escolha as palavras com carinho para que você conclua o seu objetivo. E quando a gente fala de objetivo, esse é um dos dois pontos principais que você tem sempre que se importar quando for falar algo para alguém. Qualquer coisa que você for falar, você tem que lembrar desses dois pontos. O que a pessoa já sabe sobre o que você vai falar e qual é o seu objetivo. Então, por exemplo, eu vou explicar algo para uma criança. O que eu vou explicar para ela? Sei lá, é matemática. O que essa criança já sabe e qual é o meu objetivo? O meu objetivo é fazer com que ela entenda a importância da matemática, por exemplo. O que ela já sabe? Qual é a experiência dessa criança? Eu vou explicar para ela de uma forma que ela entenda com base no que ela já sabe e eu consiga concluir esse objetivo. Seria diferente se fosse para um idoso, seria diferente se fosse para um empresário, seria diferente se fosse para um porteiro, seria diferente para uma pessoa que estudou na Europa e diferente para uma pessoa que nunca não terminou no ensino fundamental. Então, o que a pessoa sabe ou deixa de saber tem que ser algo importante na hora de você decidir o que você vai falar. Se eu for te explicar aqui, por exemplo, sobre gatilho mental, que eu vou entrar aqui abaixo, eu não posso trazer termos extremamente distantes da sua realidade, porque vão ter muitas pessoas aqui ouvindo o vídeo com bases de conhecimento muito diferentes. Então eu tenho que tentar explicar da forma mais simples possível para que qualquer pessoa consiga chegar na conclusão e no meu objetivo. E se você não tiver um objetivo na sua comunicação, você está se comunicando em vão. Tá? Então, eu quero diminuir o valor do meu aluguel. Esse é o meu objetivo. Quero conseguir um aumento no meu trabalho. Esse é o seu objetivo. Quero conseguir o telefone da morena do sorriso lindo. Esse é o teu objetivo. Então, se esse é o teu objetivo, você vai pensar a sua narrativa, a escolha das suas palavras para concluir esse objetivo. Cada objetivo, você vai ter uma decisão diferente de como falar e o que você vai falar. Na entrevista de emprego, por exemplo, quando o entrevistador ele traz uma pergunta, ele tem um motivo daquela pergunta, ele tem um objetivo. Qual é o objetivo dele?
entender se você sabe trabalhar em equipe, entender se você sabe lidar sob pressão, mesmo que a pergunta dele não seja direcionada para esse ponto. Quando você entende o objetivo dele, agora o seu objetivo é fazer com que ele confie na sua resposta e que a sua resposta conclua o objetivo dele. Ele quer saber se você trabalha bem em equipe? Agora esse é o seu objetivo. Como eu vou fazer a minha resposta para ele entender que eu trabalho bem em equipe? Tá? Então, sempre analise qual é o meu objetivo e o que essa pessoa já sabe sobre o assunto que eu estou falando. Os vícios de linguagem e gíria vão precisar ser removidos da sua comunicação. Dia após dia, você vai melhorando isso aos poucos. Tirando o né, o tipo, ao invés de fazer o silêncio, ficar fazendo aquele isso, ou dando muita volta no que você está falando, sem chegar logo na conclusão, sendo prolixo. Quando a pessoa fala demais no mesmo assunto várias vezes e não chega em conclusão nenhuma, ela está sendo prolixa. E você precisa tomar cuidado com isso. Tira vício de linguagem, tira a gíria e tira esse lado prolixo. Repense na forma como você está falando. Será que eu falo demais tentando falar algo e no final eu não estou falando nada? Pode ser que você esteja dando muita volta no assunto sem levar para nenhum lado. E você precisa tomar muito cuidado com isso, porque senão as pessoas param de querer te ouvir. Provavelmente você conhece alguém que começa a falar, fica meia hora no mesmo assunto e parece que a pessoa não chegou em lugar nenhum. Você não quer ser essa pessoa também. Comece a prestar atenção nisso. Quando você for mandar áudio no WhatsApp, pense, como eu consigo fazer isso da forma mais objetiva possível? Consigo contar isso em 40 segundos? Em 35? Consigo diminuir para 30? Que informação eu coloquei aqui no meio que não faz sentido nenhum na história que eu estou contando e não vai adiantar e não vai ajudar em nada para outra pessoa entender? Precisa pensar nisso. Então, conforme você for treinando, você vai melhorando. E para isso você precisa treinar. Não vai ser da noite para o dia, obviamente, mas conforme você for avançando, você vai sentindo melhoria e aos poucos isso vai diminuindo. E nas oportunidades que forem aparecendo, já vai ser melhor do que você não ter treinado nada. Então é melhor estar avançando, mesmo que seja pouco, do que ficar parado achando que nunca vai se comunicar muito bem. E aí, colocando isso na sua rotina, você pode treinar de algumas formas. Eu vou citar aqui só duas, onde você consegue melhorar a sua comunicação. A primeira, obviamente, é lendo. Quando você lê, você começa a entender como as pessoas estão criando as frases, como elas estão criando os argumentos de forma mais objetiva. Porque se o livro dá muita volta, o livro se torna chato. É diferente de uma fala que é mais rápida. Mesmo que a pessoa esteja sendo chata, ela pode acabar passando dessa parte. No livro, não. No livro, se for muito chato, a leitura ela é um pouco mais lenta. Então, se você começar a ler, você vai começar a ter mais palavras para utilizar, você vai ter conhecimento, além do conhecimento do livro que vai te ajudar a dar melhores respostas, a criar melhores falas ou explicações, você vai conhecer outras palavras, você vai conhecer a forma como as pessoas criam os argumentos para poder utilizar, e isso vai ser muito importante para você. E o outro ponto é assistir podcast. Assista podcast de pessoas que você gosta e que falem bem. Quando você assiste alguém que fala bem, você consegue aprender com ela da forma como ela está fazendo. Tenta copiar. Como essa pessoa se posiciona, como essa pessoa gesticula, como você consegue analisar a criação de frase dela. Anota a frase que ela falou. Pô, essa frase é muito legal. Muito boa essa frase. Quem que falou? Tá, uma pessoa que eu acompanho bastante, que fala muito bem, o Joel J, por exemplo. Quando ele tem uma frase muito boa, eu anoto, eu decoro a frase. Quando ele cria uma narrativa, às vezes eu assisto 2, 3, 4 vezes o mesmo vídeo, o mesmo corte, e vejo a forma como ele está construindo a narrativa dele, a forma como ele está trazendo as palavras, a forma como ele gera conexão, a forma como ele prende a minha atenção e a forma como ele leva para a conclusão. Não só na escolha das palavras, mas como ele traz essa energia, como que ele gesticula, como que ele traz o corpo inteiro para poder me passar a mensagem da melhor forma possível. E a mesma forma, eu tento melhorar a minha comunicação para conseguir te ajudar o máximo possível. E na hora que você melhorar a sua comunicação, você vai conseguir se ajudar o máximo possível, você vai conseguir ajudar a sua família o máximo possível e ajudar as outras pessoas que venham aparecendo no seu dia a dia. Seja no trabalho, você conseguindo orientar alguém, seja no trabalho, você conversando com seu chefe, que muitas vezes fica essa distância, mas na hora que você se comunica melhor, você consegue agregar mais valor para o seu chefe. A gente pode mudar isso, pode mudar aquilo, vamos tentar isso, dar ideias na reunião, dar ideias no dia a dia de trabalho, e essa comunicação vai fazer com que você progrida ainda mais. O importante é que não tem para onde fugir. Mesmo se o cara trabalhar num laboratório fechado,
ele vai precisar se comunicar com alguém. Ele precisa das pessoas, tá ligado? Se ele mora na sociedade, ele precisa das pessoas. Não tem nem como ele escapar. Ele melhorando a comunicação dele, já que tudo são pessoas, tem o maior poder na mão dele, que é uma comunicação bala, porque ele vai usar com pessoas. Exatamente. E se as pessoas, na média, não estão olhando para melhorar isso, porque dá medo. Claro que dá medo você, às vezes, imaginar fazendo uma palestra para 100 pessoas, para 500, para 1.000 pessoas, ou você vai numa entrevista de emprego que você já está um tempo sem conseguir, ou é um trabalho que você quer muito, vai dar uma certa ansiedade. Porém, na hora que você sabe o que fazer com o seu corpo, com a sua voz, como criar boa resposta, como criar uma boa história, essa ansiedade, esse nervosismo, ele diminui e os seus resultados aumentam. Grande parte das coisas que eu conseguia conquistar em relação ao trabalho, em relação a vendas, em relação a qualquer coisa, a comunicação ela esteve muito presente na minha vida, mas eu precisei mudar uma visão que eu tinha desde pivete, que eu geralmente me escondia, gostava só de ficar ouvindo, não falava por nada, e até quando perguntavam o meu nome, eu tinha dificuldade de falar o meu nome. Hoje, conseguir me comunicar, gravando tanto vídeo para a internet e falar e explicar isso para você, foi um treino até chegar aqui. Porém, antes de chegar até aqui, eu usufruí em vários outros momentos a minha habilidade de comunicação, mas que foi treinada, foi pesquisada. E muitas vezes você não precisa nem investir em nada. Esse vídeo já vai te ajudar, outros vídeos sobre comunicação na internet já vão te ajudar. E claro, quem puder investir em livro, pode investir em livro. Quem quiser investir em curso, pode investir em curso. Em algum momento eu vou estar explicando mais para vocês sobre isso, mas já tem muita opção na internet do que você pode fazer ou deixar de fazer, e é importante que você olhe logo. Aí aqui eu já vou trazer uma dica extra, que é sobre gatilho mental. Eu não sei se você sabe o que é gatilho mental, mas como eu trabalho com comunicação persuasiva, é algo que eu posso te ensinar a colocar na sua comunicação algo que vai te ajudar a trazer mais resultado. O gatilho mental é algo que existe na nossa mente graças à evolução da nossa espécie, graças à evolução do ser humano. Então, no dia a dia, a gente tem que tomar muita decisão. Tem estudos que falam que são cerca de 30 mil decisões no dia, não é algo assim? Acho que é. É um volume muito absurdo de decisões no dia. E cada decisão, você gasta energia mental para poder pensar nela. É só lembrar, quando você vai escolher um filme para assistir na Netflix, quando você vai pedir algo para comer, não é às vezes trabalhoso tomar essa decisão? Ah, para onde que a gente vai? Ah, decide aí. Por quê? Porque as pessoas evitam tomar a decisão porque gasta energia. Então, se gasta energia, a nossa mente ela procurou uma forma inteligente de economizar energia. E essa forma são os gatilhos mentais. Esses gatilhos mentais são atalhos da nossa mente para tomar decisões mais rápido, com base em experiências anteriores, para chegar numa conclusão mais segura, gastando o mínimo de energia possível. E aí, quando a gente entende esses atalhos, você consegue arrumar a sua comunicação, modificar a forma que você se comunica para ajudar a outra pessoa a entender o que você está falando. Então, se você quer o trabalho, você tem que ajudar essa pessoa a entender que você é a pessoa adequada para aquele trabalho. Entende? A visão é essa. Você tem que ajudar a outra pessoa a enxergar o valor em você. Não é simplesmente, eu tenho valor, a outra pessoa que tem que realmente vir buscar. Não. Existe a forma certa de você falar para poder agregar valor, para você poder vender a sua ideia para outra pessoa, independente do que seja. Um sonho que você tem compartilhando com a sua família, a sua habilidade para conseguir aquele trabalho, ou mais uma vez, durante a paquera ali, você conseguir ser uma pessoa que agrega valor na vida dos outros, não que só fica querendo sugar. Você tem que facilitar o caminho para outra pessoa entender o que você está falando. Ou até mesmo explicar para a pessoa que você não estava agindo, sei lá, na maldade, ou não falou alguma coisa que você falou, né? E aí acabou da pessoa interpretando errado. Você tem que vender a ideia do que você realmente estava falando, né? Às vezes você fala uma coisa ou faz uma coisa que a pessoa interpreta como se você estivesse querendo prejudicar ela. E não tô falando nem de trabalho, tô falando de amigo mesmo, sei lá, tem amigo que acaba interpretando desse jeito. E você precisa vender essa ideia de que, pô, não tava fazendo na maldade contigo alguma coisa, não tentei te prejudicar, ou não tentei... Sei lá, acho que isso acontece bastante no relacionamento. Quem namora aí... E você é responsável pela forma como outra pessoa te entende. A sua mensagem, ela precisa ser falada da melhor forma possível para que não deixe possibilidade da outra pessoa interpretar da forma errada. Claro que tem gente que se esforça para entender da forma errada. Parece que a pessoa faz de propósito para não entender o que você está falando.
Mas quanto mais você conseguir minimizar, melhor. E aí o gatilho mental que eu vou explicar para vocês é o gatilho mental do motivo. É você dar um motivo ao qual você está falando. Eu gostaria de marcar uma reunião com você porque você vai entender melhor como fazer determinado ponto. Moço, estou atrasado. Moça, estou atrasado. Eu posso passar na sua frente rapidinho, por gentileza? Você está dando motivo. Qual é o motivo? Você está atrasado. Ou então, você está dando uma resposta numa entrevista de emprego. Quando você fala o seu defeito, por exemplo, eu acredito que esse seja o meu defeito. Por quê? Por causa disso e disso e disso. Então, você acopla o motivo. Na hora que você acopla o motivo, você está colocando... preenchendo uma lacuna na mente da pessoa que está te ouvindo. Então, naturalmente, você agrega mais valor. Claro, né? Você não vai trazer um motivo absurdo. Se você trouxer um motivo plausível, você está agregando mais valor para essa pessoa e está facilitando para ela a tomada de decisão. Claro, existem vários outros gatilhos mentais. Esse é só um deles. E se você já começar a utilizar, sempre que você for solicitar algo para alguém, dê um motivo. Dê um motivo, independente de qual seja. Por mais bobo que pareça, isso já vai aumentar a chance de você conseguir um sim. Porque você está facilitando a natureza dessa pessoa tomar uma decisão com base no que você gostaria que fosse acontecer. Claro que você não vai conseguir manipular ninguém com isso, por isso que você tem que escolher muito bem as palavras que você está utilizando. Mas essa estrutura facilita da outra pessoa entender o porquê é importante de você fazer o que você está fazendo, de ela aceitar o que você está solicitando. Não vai acontecer de você conseguir melhorar de uma hora para outra a sua comunicação, mas vai um pouquinho a cada dia. Não tenha pressa, basta você não ficar parado esperando que a comunicação melhore sempre. Os resultados não vão chegar também muito rápido, você não vai ver uma melhora na sua comunicação hoje e amanhã já conseguir um emprego excelente. Você tem que estar sempre treinando e se não estiver vindo da forma como você deseja, se ainda estiver falhando, se não estiver conseguindo treinar da forma como você gostaria, apenas persista no seu caminho, no seu progresso. Deu errado, deu certo, você precisa se lembrar, aconteça o que aconteça, nada como um dia após outro dia. Gratidão.